Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, Bolsonaro escolhe Daniela Marques para a presidência da Caixa, no lugar de Pedro Guimarães. A atual presidente do banco deixará o cargo após acusações de assédio sexual. E agora o Estadão, OTAN lança nova estratégia que coloca a Rússia como ameaça à paz e China como desafio. Os líderes também deram início formal à entrada da Suécia e da Finlândia no bloco. E agora o valor econômico, o Ibovespa opera abaixo dos 100 mil pontos, com exterior e questão fiscal no radar. Investidores analisam detalhes do parecer da PEC dos combustíveis em meio aos temores de recessão global. E por fim o Globo, varíola dos macacos, sobem para 21 os casos da doença no Brasil. Rio confirmou a 5ª pessoa infectada pelo vírus Monkeypox, que já foi identificada em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Terminou sem acordo a primeira reunião de conciliação organizada pelo Supremo Tribunal Federal para tentar resolver o impasse sobre a cobrança limitada do ICMS dos combustíveis. Os estados apresentaram outras propostas e o governo prometeu avaliar e dar uma resposta. Os estados pedem que a alíquota do ICMS sobre o diesel seja calculado com base na média dos últimos 60 meses e que os combustíveis não sejam considerados bem essenciais, já que assim ficam sujeitos a uma alíquota máxima de 17% e 18%. 11 estados e o Distrito Federal entraram no Supremo contra o teto do ICMS sobre combustíveis e energia elétrica. O governo federal se comprometeu a analisar as sugestões. Os representantes da União pediram prazo de 24 horas para analisar as propostas e dar encaminhamento a um acordo. O relator aceitou o pedido e determinou que todos os envolvidos se manifestem dentro do prazo. A estimativa dos estados é de perda de arrecadação de mais de 30 bilhões de reais até o final do ano, por causa da imposição da alíquota única. O Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal argumentou que a mudança deve afetar o repasse de recursos para a saúde e educação, com a perda de 19 bilhões de reais. Muitos consumidores têm se assustado com o preço do leite longa-vida nos mercados do país. Em alguns locais, uma caixa pode custar até R$10. O preço do leite costuma subir durante a entre-safra, que vai de abril a junho, de acordo com o Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada, o CPEA. É quando o clima mais seco prejudica a oferta e a qualidade das pastagens. E esse ano a situação ficou ainda pior. 2 foram os principais motivos para a alta no custo do leite. O primeiro deles foi o Laninha, efeito climático que diminuiu as chuvas e afetou a qualidade dos pastos para o gado. O outro foi o aumento do preço da ração, que por sua vez foi puxada pelos custos dos combustíveis e dos fertilizantes. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, o aumento no preço do leite começou a ser registrado em fevereiro, com elevação de 1,04%. Mas o pico foi em abril, quando o aumento atingiu 12,21%. E em junho, o dado parcial aponta alta de 3,45%. Especialistas do setor acreditam que a situação não deve mudar até setembro, quando termina a entre-safra. Começou nesta quarta-feira em Madrid a cúpula da OTAN. O principal assunto a ser discutido no encontro é o conflito na Ucrânia e a inclusão de 2 novos membros, a Finlândia e a Suécia. A incorporação dos territórios vai fazer com que a OTAN mais do que dobre os limites territoriais com a Rússia, devido aos 1.300 quilômetros de fronteira que o país divide com a Finlândia. O acesso dos 2 países à organização vai ser possível depois que a Turquia retirou o veto. O governo turco era contrário à adesão por acusar a dupla nórdica de abrigar militantes do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, grupo considerado terrorista por Ankara. Nesta quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que vai reforçar o contingente da OTAN na Europa, com a ampliação da presença na Espanha, Polônia, Romênia, Reino Unido, Alemanha, Itália e nos Estados Bálticos. O secretário-geral da OTAN, o norueguês Jens Stoltenberg, declarou que a reunião de cúpula vai ser histórica e transformadora.
A aliança, criada em 1949, vai iniciar a maior reforma na capacidade de defesa e dissuasão desde o fim da Guerra Fria. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vai discursar por videoconferência e deve insistir na demanda por mais ajuda militar, com equipamentos modernos para enfrentar a Rússia. Os membros da OTAN, que já enviaram bilhões de dólares em ajuda a Kiev, devem anunciar um programa de assistência completo para ajudar o país a fazer valer o direito à legítima defesa. A imprensa americana afirmou que a fabricante de veículos elétricos Tesla fechou um escritório na Califórnia, nos Estados Unidos. O fechamento das atividades no local resultou no corte de 200 empregos. Até o momento, a empresa, que pertence ao bilionário Elon Musk, não confirmou a informação. Mas, na semana passada, o magnata mais rico do mundo afirmou em um discurso que 10% dos postos de trabalho em tempo integral da montadora seriam cortados nos próximos meses, mas que aumentaria o número de funcionários que recebem por hora. Os trabalhadores afetados atuavam na análise de dados do sistema de assistência ao motorista, denominado Autopilot. De acordo com o site especializado TechCrunch, 81 membros da equipe de San Mateo permaneceram empregados e vão ser transferidos para a fábrica de Buffalo, em Nova York. A Tesla tinha quase 100 mil funcionários em todo o mundo no final de 2021. E agora vamos falar sobre esporte. A brasileira Ana Marcela Cunha conquistou mais uma medalha na natação. Acompanhe. Colecionadora de medalhas, Ana Marcela Cunha não se conteve com o ouro desta semana e foi atrás de mais uma conquista. Nesta quarta-feira, a brasileira disputou a prova de 10 quilômetros em águas abertas no Mundial de Esportes Aquáticos de Budapeste e fechou o pódio com uma medalha de bronze. Campeã olímpica da prova nos Jogos de Tóquio 2020, Ana Marcela foi superada em uma chegada emocionante nesta quarta-feira pela holandesa Sharon van Hovendal, que levou a medalha de ouro com o tempo de 2 horas, 2 minutos e 28 segundos, e pela alemã Leone Beck, que ficou com a prata. Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Rio 2016, Hovendal conquistou sua primeira vitória em um campeonato mundial. Esta é a 14ª medalha de Ana Marcela Cunha em suas participações em mundiais, sendo 6 delas douradas. Na segunda-feira, a baiana de 30 anos venceu a prova de 5 quilômetros em Budapeste. E olha só, uma equipe de arqueólogos encontrou uma escultura de madeira em um centro cerimonial da cidadela pré-hispânica de Chan Chan, no centro do Peru. A peça, que possui entre 850 e 1470 anos, faz parte do período inicial da cultura Ximú. Olha só. Com 50 centímetros de altura por 16 de largura, a escultura de madeira representa um carregador de liteira de um governante. Tudo leva a crer que na parte superior da plataforma havia um ambiente que era ornamentado com relevos e tinham essas esculturas móveis. Ao lado da obra, foram recuperadas sementes de nectandra, que deviam formar um colar. Embaixo, havia uma pequena bolsa preta decorada com fios marrons e brancos. Chan Chan foi construída com argila e barro, sendo a maior cidade do mundo construída com o material. Nela, eram realizados ritos como enterros humanos, provavelmente motivados pelo culto a divindades felinas. A pesquisa está sendo realizada pela primeira vez em um dos templos que fica nos arredores do complexo arqueológico de Chan Chan, que, aliás, é um dos mais antigos. Chan Chan, que significa sol brilhante na língua nativa, faz parte, junto com as cidadelas de Machu Picchu e Caral, dos complexos arqueológicos mais atrativos do Peru. E essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais no Jornal das 18h30 com outras informações. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau!